Muito bem, minha gente, chegamos ao momento da ministração da palavra e eu quero convidar você para esse momento de reflexão. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2, eu quero ler com você a partir do do versículo de número 3, do 3, o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim o texto sagrado. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Que maravilha! O apóstolo Paulo começa o capítulo 2 da sua primeira carta a Timóteo trazendo uma orientação ao presbítero Timóteo para que ele mantivesse, ele disse antes de tudo, para que ele mantivesse uma prática de oração e de intercessão pelas pessoas. Ele disse, antes de tudo, eu exorto que use a prática de súplicas, orações e intercessões por todos os homens, né? Ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então Paulo começa dizendo a Timóteo e consequentemente nos dizendo que é necessário que a gente mantenha esse padrão de oração e de intercessão por todos os homens. E aí nos versículos subsequentes Paulo vai nos mostrar, ele nos mostra a razão disso, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então Paulo está dizendo, Deus se agrada quando vocês mantêm a prática da oração, da súplica e da intercessão por todos os homens. Por que por todos os homens e não apenas por alguns? A gente tem muitas vezes a prática de orar apenas por um grupo seleto de pessoas, pelas pessoas que a gente gosta, pelas pessoas que a gente quer bem, pelas pessoas que fazem parte do nosso rol de interesse. Mas tem muitas pessoas que não fazem parte do nosso rol de interesse, então a gente não tem muito interesse de orar. Mas Paulo diz, façam orações e súplicas por todos os homens. E por que isso? Porque isso é aceitável e agradável diante de Deus. E por que isso é aceitável e agradável diante de Deus? Porque Deus quer. Olha só como é que o versículo 4 diz. Porque Deus deseja, é desejo de Deus. Está contido no coração de Deus, é um desejo que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Paulo está dizendo, olha, você deve fazer oração por todos os homens, porque Deus se agrada disso. E aliás, Deus deseja, é almejo de Deus. Não foi à toa que Deus providenciou, fez o projeto, fez e executou o projeto da salvação. Deus quer tanto que o homem seja salvo, mas salvo de quê, João? E a gente escuta muito falar em salvação, a gente escuta muito falar em pregação do evangelho, a gente escuta muito falar que as pessoas devem aceitar Jesus para ser salvo. A própria palavra salvar já nos dá uma conotação de restaurar, de restauração, de trazer de volta
uma coisa que está se acabando, se está morrendo, se está se perdendo, está ficando envelhecido. No caso do pecador, está morrendo mesmo, afastado da graça de Deus, afastado da presença de Deus, afastado da glória de Deus, e por isso tem uma vida miserável. A pior vida é a vida afastada de Deus, longe de Deus, porque torna o ser humano criado à imagem do Criador, feito à imagem do Criador, imagem e semelhança do Criador, numa coisa que ninguém sabe descrever o que é. O ser humano se torna algo monstruoso. E então Deus olha para o ser humano e começa a amar. Ama intensamente. E porque ele ama intensamente, ele deseja que o ser humano seja restaurado, restabelecida a comunhão consigo mesmo. Entretanto, Deus sabe que por causa da escravidão, da corrupção moral e total, do pecado, do ser humano mergulhado no pecado, sabe que o ser humano não tem desejo algum de se voltar para Deus, sabe que o ser humano não tem força alguma pelos seus próprios méritos de voltar para Deus, sabe que o ser humano não tem como nem pagar. A gente gosta muito desse negócio de pagar. Alguém já diz muito: eu estou trabalhando para ser salvo. Vai morrer trabalhando, porque você não tem condição de pagar pela sua salvação. Como você não tem condição de pagar pela sua salvação e Deus deseja que você seja salvo, então Deus pagou por você. A graça, a história do Evangelho é Deus pagando ao próprio Deus a dívida do homem. Aí você vê isso aqui. O versículo 4 ele diz: olha, é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, todos, indiscutivelmente todos, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o pleno conhecimento da verdade? As pessoas têm conhecimento da verdade, mas é uma verdade parcial. É por isso que a nossa mente, ela é nublada e ela é ludibriada por tantas coisas que terminam ofuscando a verdade na sua completitude. É por isso que Deus quer que você chegue ao pleno, ao total conhecimento da verdade. Porque é a partir do pleno conhecimento da verdade que você toma a decisão certeira pela salvação. Aí o versículo 5 diz assim: qual é o pleno conhecimento da verdade? É o que o versículo 5 diz: porquanto há um só Deus. Que maravilha! Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Pronto. Então Paulo está mostrando aqui toda a dinâmica do Evangelho. É que só tem um Deus o quê? Que pode salvar. Um Deus que pode tirar você dessa situação. Um Deus que pode encher a sua alma de convicção eterna. Um Deus que pode transformar definitivamente o estado lastimável que você vive. Você pode até não admitir. Você está aí sentado, deve estar trabalhando, deve ter amanhecido de bem com a vida, está tudo ok, você não está doente, está com seu dinheirinho no bolso, está com as suas contas em dia, com a sua família toda sadia, com tudo ok, mas como é que você está com Deus? Essa é a pergunta. Como é que você está com Deus? A gente só se ajeita com Deus por intermédio do projeto de Deus, que é Jesus. Então Paulo disse assim: porquanto há um só Deus. Então só tem um. Então qualquer coisa que a gente crie não é Deus. Não o Deus verdadeiro, com D maiúsculo. É uns deusinhos com D minúsculo que se acaba com o tempo. Então, quando Deus chamou Israel, o primeiro grande mandamento foi esse: não terá outros deuses diante de mim. Não faça semelhança alguma do que há no céu, na terra e debaixo da terra. Então Deus disse: não faça nenhuma semelhança, nenhuma, imagem nenhuma. Então, quando eu crio qualquer coisa dizendo que é Deus,
eu estou infringindo esse mandamento. Estou infringindo diretamente esse mandamento. E aí não é Deus, porque fui eu que fiz, fui eu que criei. E quando eu crio uma coisa, o Deus sou eu, porque eu fui o criador, não ele que foi criado. Então ele disse, há um só Deus. E entre nós e Deus, nós estamos afastados de Deus, longe de Deus. Entre nós e Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Então, com isso, Paulo está dizendo, só tem um jeito, só tem um Deus, e só tem um jeito de se chegar a Deus. É pelo Deus encarnado, que tornou-se carne, é por Jesus. Então, ninguém se aproxima de Deus se não for por Jesus. E esqueça, você não vai achar um texto escriturístico em canto nenhum que lhe mostre outra maneira de você se achegar a Deus, a não ser pelo sacrifício de Jesus. Jesus fez o que você e eu não podia fazer. Ele executou a obra salvífica na cruz do Calvário por você e por mim. Então, tudo que você precisa fazer é ir a Jesus. Ele é o nosso, o texto diz, ele é há um só Deus e um. Significa que é ímpar, é singular, não tem outro. Não tem dois, não tem três, é um mediador entre Deus e os homens. O mediador é uma ponte que serve entre dois extremos. O extremo da santidade é Deus e o extremo da pecaminosidade somos nós. Então a gente só chega diante de Deus se chegar em estado de santidade. Então o Deus que é santo encarnou em forma de homem, viveu as nossas agruras e pagou o preço do nosso pecado. Aí abriu a ponte para Deus. Aleluia, glória. Jesus abriu a ponte para Deus. Agora, se você quiser atravessar a ponte e ir até Deus, aí você vai cumprir o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos. Agora, eu quero fazer a pergunta de outra maneira. Todos os homens querem ser salvos? Essa é a pergunta. Você quer ser salvo? Então você vai ter que passar a ponte, o mediador. Você vai ter que ir a Jesus. Pode ir a Jesus do jeito que você é hoje. A questão é que se você for a Jesus de verdade, você vai deixar a bagagem do lado de lá da ponte e vai atravessar sozinho. Não tem como. Uma vez eu estava evangelizando numa comunidade chamada São Francisco, lá no município de Apodi, na Serra, na Chapada. Eu estava com o presbítero Ednilson. Aí a gente estava assim, feito um grupo de evangelismo à tarde, conversando com a família, e eu prestei atenção e vi que ao longe um bêbado vinha caminhando, né? Em busca da gente. Aí, não sei se foi alguém que mandou, ele chegou e veio afrontar a gente. Aí ele disse, eu também tenho Deus no meu coração, e daí? Aí eu disse, e daí que você está enganado? Ele disse, como é que você diz isso? Aí eu disse, o senhor mora onde? Ele disse, no São Francisco. Eu disse, o senhor mora em casa própria? Ele disse, moro. Eu disse, então eu quero alugar a sua casa. Ele disse, eu alugo. Pronto. Eu alugo a sua casa e eu vou criar galinha, cavalo, jumento, boi, dentro da sua casa. Ele disse, pode criar, tá alugado. Disse, tem um detalhe, eu não vou limpar não, viu? O que eles fizerem lá dentro da sua casa vai ficar. Ele disse, tá certo. Eu disse, depois que se findar o contrato, eu vou lhe entregar a casa. Só tem um detalhe, eu não vou limpar a casa. A casa vai estar com tudo que os bichos fizer dentro, vai ficar. Aí o senhor entra dentro da sua casa. Ele disse, não, eu tenho que limpar a casa para poder entrar. Eu disse, pois é. O senhor não quer morar dentro de uma casa cheia de esterco de animal, né? Ele disse, não. Eu disse, pois é. Aí o senhor quer que Deus more dentro de um coração cheio de cachaça? Como é que vai dar certo? Aí ele baixou a cabeça e saiu. As pessoas não meditam. Se Deus é santo, quando se refere a Deus, significa perfeito.
A santidade de Deus não admite nossos pecados. A Bíblia diz que ele odeia o pecado. Odeia tanto que resolveu executar a justiça no pecado. E a justiça em decorrência do pecado é morte. Você entendeu? Então Deus não vai morar. Então, para ir a Jesus, você tem que deixar do lado de cada ponte. O lado de cada ponte começa na cruz. Você tem que ir à cruz, aonde os nossos pecados foram crucificados em Cristo, e deixar lá. E passar a ponte. Tem que abandonar os vícios. Tem que abandonar a vida dúbia. Tem que abandonar a mentira, a vida errada, a idolatria. Tem que abandonar tudo isso. Porque há um só Deus. Chega lá, só tem Ele. O lugar, o espaço na sua vida, na sua alma, é só para Ele. É por isso que aquele jovem rico não aceitou Jesus. Foi embora triste. Aquele que eu falei outro dia. E tantos outros. É por isso que Judas, ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Porque ele não queria ir sem a prata. Ele queria levar a prata. Então tem gente que quer ir ao céu, até crer em Deus, mas não crê, como o texto diz, pleno conhecimento da verdade. Então quando você adquire o pleno conhecimento da verdade, você entrega a sua vida a Jesus. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você abandona os seus pecados. Você deixa do lado de lá da ponte e atravessa sozinho. Eu quero lhe convidar hoje a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas os homens desejam ser salvos? Você deseja ser salvo? A resposta você não dá com a boca, você dá com obras. A resposta é, se você abandona os seus pecados na cruz, se você vai a Jesus, só Jesus pode lhe dar forças para se libertar de toda e qualquer mazela de vício, seja lá o que for, só Jesus. Ele preenche todos os vazios, as lacunas que outrora foram cheios com coisas triviais, com estroinices. Ele deseja mudar a sua vida hoje.